Se a quarta colocação na Premier League já sinalizava o progresso do Chelsea sob o comando de Enzo Maresca, o que dirá então o triunfo por 3-0 sobre o Paris Saint-Germain na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Pois é, no vídeo de hoje a gente traz um balanço do que foi a última temporada dos Blues e projeto que vem por aí com a chegada de novos reforços no clube do Oeste de Londres. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Você acha que o Chelsea brigará por títulos na próxima temporada? Bom, a derrota por 2-0 frente ao Manchester City na rodada inicial da edição anterior da Premier League, que marcava a estreia de Enzo Maresca no comando técnico do Chelsea, já evidenciava que o técnico italiano teria uma árdua e longa caminhada para encarar no clube que se tornou uma verdadeira máquina de moer treinadores nos últimos anos, cuja última vítima havia sido Maurício Pochettino, que em sua curta passagem de uma temporada por Stamford Bridge deixou a equipe na sexta posição da tabela da Premier League, ou seja, um desempenho realmente aquém das expectativas para quem investiu mais de 450 milhões de euros em contratações, sendo assim o clube que mais gastou com reforços na temporada 2023-2024 do futebol inglês. Inclusive, por essa razão, o Maresca desembarcou na capital inglesa, tendo como primeiro desafio enxugar o elenco dos Blues, composto por mais jogadores do que armários no vestiário, conforme relatado publicamente pelo ex-capitão do time, Thiago Silva. Aliás, a falta de experiência de Enzo Maresca gerava uma série de dúvidas se ele conseguiria ou não organizar o Chelsea a ponto de torná-lo novamente uma potência do futebol inglês, capaz, por exemplo, de competir pelo título da Premier League, lembrando que os únicos trabalhos realizados pelo jovem treinador de 45 anos de idade até chegar ao Chelsea haviam sido à frente de Parma e Leicester. Inclusive, ele conduziu os Fox ao título da Championship League na temporada retrasada. Ainda assim, tratava-se de um enorme salto na carreira, né? Sair do Leicester, campeão da segunda divisão, diretamente para o Chelsea. Mas, ainda assim, a cúpula diretiva do Clube do Oeste de Londres, liderada pelo magnata norte-americano Todd Bowley, decidiu apostar todas as suas fichas na contratação de Enzo Maresca, principalmente pelo fato do futebol praticado pelos Fox e por ele ter bebido da mesma fonte de Pep Guardiola, já que o ex-comandante do Leicester trabalhou como auxiliar do técnico espanhol no Manchester City, da mesma forma, por exemplo, que Mikel Arteta. A propósito, não me restam dúvidas que o Chelsea certamente usou o Arsenal como um parâmetro para contratá-lo no ano passado. Bom, e depois de um primeiro semestre promissor, o Chelsea deu uma leve oscilada ali na segunda metade da temporada, o que é algo absolutamente natural em se tratando de um jovem plantel, e, consequentemente, acabou até flertando ali com a perda da vaga no G4 da Premier League na reta final da temporada, também por conta da evolução dos demais concorrentes na acirrada briga pelo G4. Inclusive, o Chelsea só garantiu a sua vaga entre os 4 melhores colocados da Premier League na última rodada do campeonato, graças ao triunfo pelo placar mínimo sobre o Nottingham Forest em pleno City Ground Stadium. Com isso, o Chelsea encerrou a Premier League na quarta posição da tabela, registrando 69 pontos, dos quais 35 foram somados no turno da competição, através de 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 38 gols marcados e 23 gols sofridos, enquanto outros 34 pontos foram assinalados no retorno, com a sétima melhor campanha do período, por intermédio de 10 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 20 gols sofridos, conforme você pode acompanhar aí na tela. Bom, e paralelamente eu diria que o Chelsea naufragou de maneira precoce ali nas Copas Nacionais ao cair na quarta fase tanto da Copa da Liga Inglesa quanto na da FA Cup, porém compensou ao vencer a Conference League com direito a uma goleada por 4-1 sobre o Betis, na decisão em que brilhou a estrela de Cole Palmer, o que demonstra o quão fundamental é o papel desempenhado pelo meia da seleção inglesa no Clube do Oeste de Londres, algo que ficou nítido aos olhos do grande público apenas na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, em que o Palmer também teve um início
bastante apagado ali na fase de grupos, mas posteriormente, na fase eliminatória da competição, ele despertou e, a partir da vitória sobre o Benfica nas oitavas de final, conduziu o Chelsea rumo ao título do bicampeonato mundial. Por essas e outras, Cole Palmer é peça-chave no esquema de Enzo Maresca, e pensar que o Manchester City praticamente o dispensou em setembro de 2023, considerando que os 47 milhões de euros desembolsados pelos londrinos para contratá-lo naquela oportunidade simbolizam hoje uma verdadeira pechincha de acordo com a enorme qualidade técnica do camisa 10. Além disso, é inegável o impacto causado por João Pedro ao Chelsea, que evoluiu demasiadamente após a chegada do atacante brasileiro, que por sua vez se encaixou de maneira muito rápida e absolutamente natural na equipe do Chelsea, dando a sensação de que já joga ali há tempos, né? Algo que jamais aconteceu, por exemplo, com o Nicholas Jackson ao longo das 2 temporadas em que ele defende as cores dos Blues, e tampouco o recém-contratado Liam Delap. No geral, o João Pedro, que foi contratado junto ao Brighton por 63,7 milhões de euros e estreou pelo Chelsea justamente na vitória por 2-1 diante do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, terminou o Mundial com 3 gols marcados em 3 jogos disputados e uma incrível frequência de um tento assinalada a cada 54 minutos em campo. Bom, e como resultado, a cereja do bolo da temporada do Chelsea veio através da acachapante vitória por 3-0 sobre o Paris Saint-Germain na decisão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em New Jersey. Por mais que o Mundial não fosse relevante aos Blues, é óbvio que vencer o atual campeão da Champions League e grande sensação do futebol europeu na temporada passada daria maior confiança e, ao mesmo tempo, mostraria aos jogadores, treinador, torcedores e diretoria que o clube realmente estava trilhando o caminho certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Um filme que também já havia se repetido nas decisões da Champions League em 2012 e 2021, contra Bayern de Munique e Manchester City, respectivamente, em que o Chelsea também espantou a sina de zebra para se sagrar campeão. Desta vez, expondo a enorme qualidade e conhecimento tático do técnico Enzo Maresca ao armar um meio-campo mais consistente, ali com o Reece James atuando como volante ao lado de Moisés Caicedo e Enzo Fernandes jogando mais adiantado como meia central, com Pedro Neto aberto pela esquerda fazendo a dobra com Marc Cucurella e o próprio Reece James fazendo a dobra com Malo Gusto pela direita, permitindo com que Cole Palmer ficasse mais livre. Com isso, o Chelsea não apenas criou superioridade numérica no meio-campo, neutralizando o trio João Neves, Vitinho e Fabian Ruiz, como também anulou as jogadas dos parisienses pelos lados do campo, com Kvichek Kvaratskhelia e Desiré Doué. Tudo isso através de muita intensidade e marcação alta durante o primeiro tempo, que terminou 3-0 para os Blues, o que os permitiu baixar as linhas no segundo tempo, a fim de apenas controlar a partida até o apito final. Em outras palavras, uma abordagem que se torna ainda mais interessante se levarmos em conta os mais de 4.000 minutos de Marc Cucurella, Moisés Caicedo, Cole Palmer e Enzo Fernandes ao longo dos 330 dias e 64 partidas da extensa temporada 2024-2025, que ainda teve Live Call não muito atrás. Resumindo, a altíssima minutagem das principais peças de Enzo Maresca. Portanto, a realidade é que Enzo Maresca se firma realmente como treinador do Chelsea, multicampeão que demonstrou ter totais condições de comandar a equipe aí nos próximos anos, além da força do elenco dos Blues, que ficou escancarada aí na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um elenco que ainda será reforçado, né, com as chegadas de Estevão, James Gittens e Dario Essugo, além de Andrei Santos, né, retornando do empréstimo junto ao Strasbourg, ele que já esteve em campo em algumas partidas do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Em todo caso, a movimentação dos Blues no mercado está longe do fim, tendo em vista que eles ainda negociam as contratações envolvendo o zagueiro Joel Rattle e o meia
Xavi Simons. Estes são os dois principais alvos do Chelsea nessa janela de transferências, em que o clube já investiu 243,77 milhões de euros, um valor que ainda deve superar a casa dos 350 milhões de euros, considerando as altas pedidas de Ajax e RB Leipzig para negociar os seus jogadores. Por outro lado, alguns jogadores já fizeram e outros ainda farão o caminho inverso, deixando o Chelsea nessa janela de meio de ano, até para equilibrar essa balança aí referente à entrada e saída de jogadores, o que significa que teremos uma janela de transferências para lá de agitada pelos lados do Stamford Bridge, algo que também já se tornou absolutamente comum desde os tempos de Roman Abramovich e se intensificou agora sob a gestão de Todd Bowley. Entretanto, o fato que mais chama a atenção é que o Chelsea não prioriza a contratação de um reforço para solucionar o seu principal problema na atualidade, isto é, o gol, já que Robert Sanchez provou em inúmeras oportunidades não ter condições de defender a baliza dos Blues, bem como o reserva imediato Philip Jorgensen, o que torna fundamental ao Chelsea a contratação de um goleiro para que ele tenha condições mínimas aí de competir pelos títulos da Premier League e da Champions League na próxima temporada. Sobretudo porque um zagueiro seguro e confiável, como é o caso de Yoel Rattle, já está a caminho de Stamford Bridge para atuar ao lado de Liv Cowell.